Olá, gente! Eu sou a professora Silvana, do canal Fazendo Matemática, e hoje eu trouxe para vocês a função cosseno. Espero que vocês compreendam e que vocês gostem. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar os comentários de vocês, ok? Vamos lá? Função cosseno. Aqui eu tenho uma função de R em R, onde a função de x é igual a cosseno de x com ângulos em radianos. Bem, o que é a função de x é igual a cosseno de x? Para cada valor que eu der a x, eu vou ter um cosseno diferente. Então, quem vai ser x? X é o meu ângulo. Para cada valor que eu der aqui, o meu y vai mudar. Ou seja, eu preciso de um par ordenado para fazer o meu gráfico, como a gente faz em toda função. Lembraram? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o nosso círculo trigonométrico. Essa linha que está na horizontal é a linha dos cossenos. É nela que a gente vai ver as medidas que nós vamos utilizar. Aqui eu tenho 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e quando retorno, 360 graus. Passando isso para radiano, aqui eu tenho 0, π sobre 2, que é 90, π radianos, que é 180 graus, 3π sobre 2, que é 3 vezes 180 dividido por 2, que dá 270 graus. E voltando, 2 vezes π, que é 180 duas vezes, que vai dar 360 graus. Bem, aqui eu tenho 4 quadrantes. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrantes. Quando eu estou falando de cosseno, todos os valores do zero para a minha direita serão positivos. O segundo quadrante está do zero para a esquerda, então os valores serão negativos, tanto no segundo quanto no terceiro. E no primeiro e no quarto quadrantes, os valores são positivos, ok? O que a gente aprende aqui com o ciclo trigonométrico? Que o raio mede 1. Então, qualquer ponto da origem até a minha circunferência, eu vou ter um raio 1. Então, o meu ciclo trigonométrico varia de 1 até menos 1. E como é que a gente vai fazer agora o esboço do nosso gráfico? Para eu fazer um gráfico, eu tenho que ter coordenadas, certo? De x e de y. Então, eu tenho aqui o x, que eu já coloquei 5 valores para a gente achar aqui o esboço do nosso gráfico, para a gente ver como é que vai ficar o nosso gráfico do cosseno, certo? Então, aqui eu vou dar valores para x, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Quem vai ser y quando eu tiver o cosseno de 0? Então, aqui está o meu cosseno. Quando ele está em 0, é exatamente 1. Ó, aqui está o cosseno de 0. Então, eu vou colocar aqui 1. E quando o meu x for π sobre 2, quem é o cosseno de π sobre 2? Ó, agora, eu saí daqui, estou andando, cheguei em π sobre 2, 90 graus, tá? O eixo do cosseno não é esse aqui, é esse aqui. Quando eu tenho aqui π sobre 2, eu vou descer com o meu valor aqui e vou estar em 0. Então, o cosseno de π sobre 2, 0. Agora eu vou ver o cosseno de π. Eu já girei mais um pouquinho e estou aqui, ó, cosseno de π. No cosseno de π eu vou ter aqui menos 1. Ele está exatamente em cima do menos 1. Quando o meu x for 3π sobre 2, 3π sobre 2, já andei mais um pouquinho, estou aqui embaixo. Aqui está menos 1. Só que esse aqui é o eixo dos senos. Eu vou rebater ele aqui, tá? Meu cosseno vai ser 0. 2π. Andei mais um pouquinho, voltei para o 2π. Quando eu estou aqui em 2π, ó, estou exatamente em cima de onde eu comecei. Então, eu volto para 1. Agora, nós vamos colocar esses pares ordenados aqui no nosso gráfico. Quando x for 0, aqui está x, meu eixo x. Quando ele for 0, quem vai ser o meu y? Vai ser 1. Então, quando x for 0, meu y vai ser 1. Então, eu vou começar daqui de cima, ó. X é 0, y é 1. Isso aqui é um par ordenado, x0, y1. Quando x for π sobre 2, o meu y vai ser 0. Então, o x é π sobre 2, está aqui em cima, e o meu y vai ser 0. Aqui é o eixo dos y, então meu y vai ser 0. Vai dar exatamente aqui em cima. Quando o meu x for π, o meu y vai ser menos 1. Então, aqui está π. O meu y é menos 1. Aqui o menos 1, vou baixar aqui no menos 1. Quando x for 3π sobre 2, o meu y vai ser 0. 3π sobre 2 e o meu y está aqui, 0. Quando x for 2π, o meu y vai ser
1 aqui em cima. X é 2π e o meu y é 1. Professora, só tem esses valores? Não. É infinito, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, tá? Nós pegamos apenas um pedaço, um trecho do nosso gráfico, tá bom? Então vamos ver como é que esse gráfico vai ficar? Ele vai começar aqui em cima, no 1. Vai vir aqui, depois ele vem para cá, ó, passando no 3π. Notem que ele fez esse movimento de desce e sobe, tá? Professora, esse gráfico parece com o gráfico dos senos. É sim, inclusive todos dois se chamam senoide. Por quê? Por causa desse movimento em que a curva faz. Tanto o gráfico do seno quanto o gráfico do cosseno são chamados de senoide, tá bom? Então agora nós vamos ver o domínio, a imagem, o período e a paridade da função cosseno. Domínio é um conjunto de todos os números reais. Qualquer valor que eu pegue aqui, eu posso montar o meu gráfico, certo? Então, o domínio é o próprio R, números reais. A imagem é o valor de y. Para cada valor de x, eu vou ter o valor de y. E ele fica restrito a 1 e menos 1. Ou seja, a minha imagem não vai ser maior que 1 e não vai ser menor que menos 1. A gente, quando vê aqui no círculo trigonométrico, a gente vê bem, né? Vai de 1 a menos 1. Não pode passar disso. Então, a imagem é um intervalo fechado que fica entre menos 1 e 1. Intervalo é sempre do menor, depois o maior. Período. Qual é o período dessa função? Notem que ela começou aqui no 1, desceu, subiu e terminou no 2π. Ou seja, ela começou aqui ó, no 1, fez toda essa volta e terminou no 2π. Ela fez uma volta completa. Então, o período dessa função é de 2π. O que acontece depois? Depois vai começar tudo novamente. Olha. Se eu começasse aqui, ó, iria de novo fazer esse mesmo movimento. Ó. Desce, tá? E aqui também, viria para cá, iria continuar. Então, esse movimento, ele é contínuo. E a cada 2π, ou seja, a cada medida de uma circunferência, ele recomeça. Então, eu posso dizer que o período é 2π, ou seja, o cosseno de x vai ser igual ao cosseno de x mais 2π. A cada 2π, esse ciclo vai recomeçar, ok? Agora, a paridade. Essa aqui é uma função par. É uma função onde o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x, ok? Vamos ver isso aqui no nosso círculo trigonométrico. Eu vou pegar aqui uma medida, tá? X, e vou rebater essa medida aqui no meu eixo dos cossenos, tá? Então, eu tive essa medida aqui, o meu cosseno é esse pedacinho aqui. Eu vou pegar essa mesma medida x, só que eu vou fazer agora para baixo. Ó, peguei essa mesma medida, agora é menos x, um valor negativo. E vou rebater aqui no meu eixo dos cossenos. Notem que o meu cosseno vai ter o mesmo valor, tanto para o meu x positivo quanto para o meu x negativo. Ó. Vão ter valores iguais. Eu digo que a minha função é par. Aqui eu tenho uma função cosseno, não é tão simples como a função cosseno que a gente viu, que f de x é igual a cosseno de x. Aqui eu tenho a mais b cosseno de x mais b. Essas letras vão ser substituídas por números, ok? 2 mais 3, que multiplica cosseno de 2x mais 4. Essa aqui é uma função cosseno, e onde quem vai ser o a? O a vai ser o 2. Quem vai ser o b? B é o número que multiplica o cosseno. Ó. O B sempre vai estar multiplicando o cosseno. Então, B é igual a 3. O C vai ser o número que está multiplicando o meu X aqui dentro dos parênteses. Então, o meu C aqui é igual a 2. E esse 4? Esse 4 não vai interferir em nada, ok? O que fica dentro dos parênteses é o ângulo do meu cosseno, certo? Mas o que está me interessando aqui é o A, o B e o C. E para que eu preciso saber isso, professora? Sabendo isso, eu tenho como determinar o domínio, posso determinar a imagem e eu posso determinar também o período.
Ah, professor, o período de uma função cosseno não é 2π? Sim, é 2π. Só que como a minha função é um pouquinho diferente da outra, o meu período vai ser 2π dividido pelo módulo de C. O que é módulo de C? C é o número que multiplica o meu x. Por que está entre módulo? Porque esse número tem que ser um número positivo, ok? Bem, então vamos lá. Quem vai ser o domínio de uma função cosseno? O domínio é sempre os números reais. A imagem da função cosseno que a gente viu varia de -1 até 1. E é isso? Sim, é isso. Mas nesse caso aqui, eu tenho outros números que vão alterar um pouquinho essa imagem. Como é que a gente vai descobrir a imagem? A imagem vai ser igual, abre colchetes, A menos B e A mais B. Então, a imagem, nesse caso aqui, quem vai ser a imagem? O meu A aqui é 2, menos o meu B aqui é 3. Aqui, A mais B. O meu A é 2, mais o meu B é 3. Então, a minha imagem vai ser um intervalo fechado. 2 menos 3 dá menos 1. 2 mais 3, 5. Isso quer dizer que a minha imagem vai do -1, que é o ponto menor, até o 5, que vai ser o maior ponto da minha função, ok? Então, a imagem, nesse caso aqui, vai de -1 até 5. Agora, o nosso período. O período é 2π sobre módulo de C. Então, o nosso período vai ser 2 vezes π, módulo de C. Quem é C? C vale 2, é o número que está multiplicando o x. Vale 2, não precisa botar em módulo porque ele está positivo, tá? Agora, eu vou simplificar 2 daqui com 2 daqui. Resposta, o meu período é igual a π. Período, imagem, domínio. Ok? Vamos para mais um exemplo? Vamos lá? Aqui eu tenho y é igual a 2 menos 3 vezes cosseno de x sobre 4. Bem, vamos identificar agora quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A é o 2. O B é o número que multiplica o cosseno, é menos 3. E o C é o número que está multiplicando o x, o meu ângulo. Aqui é como se tivesse 1 na frente do x, tá? Então, o meu C vai ser 1/4, ok? Agora vamos ver o domínio. O domínio são os números reais, certo? A imagem. O que eu falei sobre a imagem? A imagem é A menos B e A mais B. A gente só tem que tomar um cuidado de colocar, quando for número negativo, de colocar entre parênteses, tá? Então vai ficar A, quem é A? É 2. Menos, quem é B? É menos 3. Menos 3. E depois A, que é o 2, mais, aqui também entre parênteses, menos 3. Então, como é que eu vou fazer isso? Menos com menos dá mais. Então, vai ficar 2 mais 3 vai dar 5. Mais com menos vai dar menos. 2 menos 3 vai dar menos 1. Então, deu 5 e menos 1. Só que eu não posso deixar minha resposta assim, porque é sempre do menor para o maior. Então, a minha imagem vai ser menos 1 até 5. O meu período. O período é 2 vezes π sobre módulo de C. Quem é C? É 1/4 sobre 1 sobre 4. Como é que eu faço isso? Aqui eu tenho a divisão por uma fração. Como é que eu resolvo isso? Vou repetir o primeiro, 2π, trocar o sinal, ao invés de divisão vai ficar vezes, e inverter a segunda fração. 4 sobre 1. 2 vezes 4, 8π. 8π sobre 1 é o próprio 8π. Então, meu período é igual a 8π. Certo? Vamos aprender mais um pouquinho? Vamos lá? Aqui eu tenho y é igual a cosseno de x mais 3. Quem é o A? O A é o número que fica sozinho, eu não tenho o A, tá? Então, meu A vai ser 0. Quem é o B? B é o número que multiplica o cosseno. Quando eu não tenho nada aqui na frente, é como se eu tivesse o 1, uma vez cosseno. Então, o B vai ser 1. E o C? O C é o número que multiplica o meu x, também vai ser 1, certo? Esse número que está aqui solto não vai interferir em nada. Então, vamos lá. Eu tenho o domínio, que são os números reais.
eu tenho a imagem, que é A menos B. Quem é A? 0. 0 menos 1 e 0 mais 1, A mais B. Então, a minha imagem vai ser 0 menos 1 é o próprio menos 1. 0 mais 1 é 1. Então, a minha imagem é menos 1 e 1. Vou apagar aqui. Menos 1 e 1. E tem o meu período. O período é 2 vezes π. C. Quem é C? É 1. Então, é o próprio 2π. Certo? Aqui, nós temos uma função y é igual a 2 vezes cosseno de 4x mais 3 mais 4. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? E professora, A é 0, porque não tem ninguém somando aqui na frente. Só que nesse caso, o meu número que está sozinho, ele está lá atrás. Notem que ele não está dentro dos parênteses, ele está fora dos parênteses, então ele não faz parte do meu ângulo. Esse número é o A. Ele está deslocado, mas é o A. B é o número que multiplica o meu cosseno, nesse caso é o 2. E C é o número que multiplica o x que está dentro dos parênteses, que é do meu ângulo, no caso é o 4. Então, o domínio são os próprios números reais, a imagem vai ser A menos B, então no caso 4 menos 2 e A mais B, 4 mais 2. 4 menos 2, 2. 4 mais 2, 6. Então, a minha imagem vai do 2 até o 6. E o período? O período vai ser igual a 2 vezes π divididos por C, 4. Então, eu vou simplificar tudo por 2. 2 dividido por 2 dá 1, não preciso colocar. 4 dividido por 2 dá 2. Então, meu período é π sobre 2, ok? Bem, agora nós vamos ver a aplicação da função cosseno dentro de um problema. Vamos lá? Bem, gente, essa questão ficou tão grande que quase não sobrou espaço para fazer a resolução. Eu vou tentar fazer pequenininho, se não der, eu vou apagar um pouco da questão para poder fazer, ok? Enem. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de certo produto sazonal pode ser escrito pela função P de x é igual a 8 mais 5 cosseno de πx menos π sobre 6, onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 associado ao mês de janeiro, x igual a 2 ao mês de fevereiro e assim sucessivamente, até x igual a 12 associado ao mês de dezembro. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é... Bem, gente, o que a gente está vendo aqui? Que quando a gente tem abundância de produção, ou seja, quando a safra é muito boa, quando a gente tem muito daquele produto, ele é vendido com preço lá embaixo, porque tem muito. Agora, quando a safra não é muito boa, aquele produto fica escasso, então as pessoas acabam vendendo o mesmo produto, só que mais caro. Qual é a pergunta do problema? Na safra, ou seja, na produção deles lá, o mês de produção máxima desse produto. Qual é o mês em que eles produzem mais, ok? E, consequentemente, o preço é menor. Aqui nós temos a nossa função cosseno em relação ao preço. Então, para a minha produção ser máxima, o meu preço tem que ser o mínimo possível. Por quê? Quanto maior a produção, vai ter em abundância e o preço vai ficar pequenininho. Então, eu preciso que me dê o menor valor possível para que eu tenha uma safra máxima, ok? Bem, gente, esse problema, ele veio com as opções dos meses para marcar. Só que eu não vou colocar aqui porque não está cabendo. Mas ele deu as opções do mês de janeiro, abril, junho, julho e outubro. Então, vamos resolver. Então, esse X aqui representa o mês que eu quero saber, ok? Eu sei que esse valor aqui tem que ser o menor possível. Para isso, eu tenho que ter qual ângulo aqui dentro para que o meu cosseno seja o menor possível. Lembra lá do nosso círculo trigonométrico? Nós temos aqui o círculo trigonométrico, temos o eixo dos cossenos. Quando é que o meu eixo dos cossenos tem o menor valor? Qual é o ângulo que faz com que o meu cosseno tenha o menor valor? Aqui ele vai ser menos 1, aqui é 1 e aqui é menos 1. Ele tem o menor valor quando ele está aqui em menos 1. Ó, ele está em menos 1
em que ângulo? No ângulo π, ou seja, 180 graus. Então, para que eu tenha o menor valor possível, ele tem que estar no ângulo π, que é o ângulo de 180 graus, tá? O π radiano. Então, eu vou fazer que o cosseno de π vezes o mês menos π sobre 6 tem que ser igual a menos 1, que é o menor valor possível. Só que menos 1 é em que ângulo? No ângulo π. Então, eu vou conseguir isso aqui quando o meu ângulo for π. Então, eu vou fazer que o cosseno de π sobre x menos π sobre 6 vai ser igual a π. Eu vou apagar aqui para poder fazer aqui em cima, porque ficou bem embolado, não é? Bem, gente, eu trouxe para cá. Então, o cosseno de π sobre x menos π sobre 6 tem que ser igual a menos 1, que é o menor valor. Então, relembrando aqui, ó, agora tem mais espaço. Aqui está o nosso círculo trigonométrico, o eixo dos cossenos, tá? O menor valor, ou seja, menos 1, vai ser quando ele está nesse lado aqui, ó, tá? E quando ele está aqui, esse ângulo aqui é o ângulo π, de 180 graus. Então, eu igualei o meu ângulo a π, que é o que eu quero, quando ele tenha o menor valor. Aqui eu estou falando de dinheiro, a safra tem que ser maior. Mas o valor da mercadoria, para a safra ser grande, é sinal que o valor da mercadoria vai ser bem pequenininho, tá? Tá barato. Então, vamos resolver isso aqui. Aqui eu vou multiplicar cruzado, tá ok? Então, vai ficar π vezes x menos π é igual a 6 vezes π, tá? Aqui é como se tivesse 1, então eu estou multiplicando 1 vezes esse, 6 vezes π. Vou fazer para o lado de cá. Então, vai ficar πx é igual a 6π. Esse menos π vai para o outro lado com sinal positivo. É igual a mais π. π, que multiplica x, é igual a 6 mais 1, 7. 7π. X é igual a 7π. Esse π que está multiplicando vem dividindo. X é igual, corto, a 7. X representa o quê? O mês, lembra? O X, ó, X é igual a 1 é janeiro, X é igual a 2 é fevereiro. X igual a 7 representa o mês de julho. O mês 7 é o mês de julho. Logo, o mês em que temos a maior safra com o menor preço é no mês de julho, ok? Bem, gente, apesar do quadro bagunçado, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Eu achei essa questão muito interessante, quis trazer para vocês verem a aplicação do que a gente viu, vendo imagem, vendo domínio, vendo período. Por que a gente tem que ver isso tudo? Aí vocês viram um pouco disso aqui na aplicação de uma questão do Enem. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido e não esqueçam de deixar a curtida de vocês. Até a próxima!